Hoje, depois de adulta, é comum essas mulheres apresentar mais os sintomas de desatenção, porque mesmo quando a hiperatividade não se apresenta fisicamente, era uma hiperatividade mental. Ah, interessante isso de entender que ele sempre vem acompanhado. Sim, sim. Às vezes é comum demais ter autismo, o transtorno do espectro autista, junto com o TDAH. É comum o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É comum a narcolepsia, que também é um transtorno do sono, que você entra num sono profundo com muita facilidade. Que mais? Que é comum? TOD, não. Então, O TOD entra? TOD também. O TOD é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que não obedece e que ela tem a tendência a desafiar a autoridade, qualquer autoridade, ela não respeita a hierarquia. E também o TOD é conhecido como transtorno de conduta. Se não tratado, o TOD, na vida adulta, pode levar a problemas com a lei. É muito sério o TOD. Também tem o Tourette, que é aqueles tiques, que a pessoa tem tiques, às vezes físico, ou às vezes de fala. A pessoa fala palavras que ela não quer falar, simplesmente aparece, a pessoa fica constrangida, às vezes é palavrão. Às vezes uma pessoa que foi educada muito bem e, de repente, a pessoa começa a falar palavrões sem um controle. Isso é um Tourette. Ou então a pessoa faz alguns sons sem ter um controle, que é transtorno, não é porque a pessoa quer. A pessoa não escolheu ser assim. É o mais importante dos pais saberem, do Tourette, do TDAH, de qualquer um dos transtornos. A gente não escolheu ser assim. Acho que esse fator é bastante importante nessa questão. Então, falando do Setembro Amarelo, essa, no meu caso, foi uma impulsividade que foi algo inocente. Mas pode acontecer, de repente, a pessoa fica muito descontrolada emocionalmente. Vamos pensar num término de um relacionamento de uma forma traumática. Vamos pensar que a pessoa tem um relacionamento muito saudável, um relacionamento bom, e por um impulso aquela pessoa foi lá e deu um beijo em outra e o companheiro ou a companheira viu. E aí acaba com aquele relacionamento e a pessoa pode, por impulso, cometer um suicídio. Então, isso é grave. Então, a gente precisa ter essa noção de que o TDAH precisa ser tratado. Dá para tratar essa impulsividade tanto com a terapia e com a ajuda de medicação. Sempre a gente vê o nível. Se está num nível muito elevado, precisa de ajuda medicamentosa. Nem todas as pessoas com TDAH precisam de medicação. Quando eu comecei a tratar o meu TDAH, eu comecei tomando medicação diária. Hoje, a minha medicação já está na dosagem mínima e eu uso de uma vez por semana ou menos, de acordo eu sinto necessidade. Hoje, essa semana, eu ainda não tomei meu medicamento para o TDAH, porque eu percebo que eu não estou precisando. Então, eu estou conseguindo controlar só com a terapia. Vamos imaginar assim, então, talvez, chegar atrasado. É comum os pacientes com TDAH chegarem atrasados. É comum pessoas com TDAH viverem nesse atraso, né? Então, é comum também esquecerem da sessão, é comum esquecerem de pagar o psicólogo. Então, nós, psicólogos, precisamos ter essa noção, entender que a pessoa não faz isso de propósito e criar um mecanismo que faça com que esses problemas fiquem minimizados. Um exemplo, eu tenho um aplicativo que manda mensagem para o meu cliente um dia antes, dizendo para ele que ele tem sessão no dia seguinte. Então, esse lembrete já deixa mais fresco na memória. Também tem um aplicativo que manda lembrete do pagamento da sessão. E ajudo esses pacientes na questão do horário, por exemplo. Eu escutei uma partezinha você falando da questão do horário, que você falou um pouco da questão dos horários. Sim, eu estava falando sobre as particularidades que a gente precisa entender que é típico desse público.
Então, um psicólogo que escolhe trabalhar com pessoas com TDAH tem que ter alguns mecanismos que os ajude. Então, igual eu falei, eu tenho lembrete para a sessão, eu tenho lembrete para o pagamento, e isso a gente vai ajudando a pessoa também no dia a dia. Um exemplo, eu sempre oriento, às vezes eu tenho sessão que eu nem chamo de sessão, eu chamo de aula. Eu vou ensinar o meu cliente a usar, por exemplo, a agenda do celular. E a anotar cada coisa que precisa fazer, com os alarmes, tudo certinho. Vou ensinar essa pessoa a higiene do sono, como fazer para dormir, porque sono é imprescindível para quem tem TDAH. Quem tem TDAH tem que dormir no mínimo 8 horas de sono por noite, não dá para pensar em não dormir. Então, vou aprendendo técnicas e auxiliando essa pessoa a ter um cuidado, ensinando essa pessoa a ser menos impulsiva, a pensar melhor nas decisões. Um exemplo, a pessoa chega na sessão e fala assim, Lu, eu vou pedir as contas, não aguento mais o meu trabalho. E aí eu vou falar, vamos pensar primeiro sobre essa hipótese. Você vai pedir as contas agora para quê? Eu vou pedir as contas para começar um negócio próprio. Então eu falo assim, vamos fazer um combinado? Nosso combinado vai ser o seguinte, você vai decidir hoje que você vai pedir as contas, mas você só pode pedir as contas daqui 30 dias. Se daqui 30 dias você tiver com essa mesma ideia de pedir as contas, você pede. É tão comum, Dani, a pessoa até esquecer que tinha decidido lá 30 dias atrás a pedir a conta. E passa. Trabalhando e passa, né? Era só um impulso. Era só um impulso. Encerrar o Setembro Amarelo com o pessoal da psicologia. Isso. Tudo de bom para todo mundo, saúde e paz. Obrigado, Daniela. Obrigado, Luciana. Até a próxima. Bora lá.